Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora do nosso último episódio retrospectiva, o último porque na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, vai ser dado o pontapé inicial para a nossa 7ª temporada que está muito especial. Mas o tema de hoje é cursos, em especial LLM e MBA. Afinal, fazer ou não fazer? E quem vai falar são pessoas que viveram isso na pele. Pessoas que fizeram MBA aqui no Brasil e fora, pessoas que fizeram LLM, mas pessoas que deixaram de fazer LLM. Qual é a opinião dessas pessoas? Elas se arrependeram? Faz sentido fazer, não fazer? Vamos ouvir o que elas têm a dizer? Essa coisa de fazer LLM, ela não veio, eu não fui mega inovadora nisso, porque no Lobibeia, justamente, a gente tinha uma regra que quem queria ir fazer LLM tinha uma fila, vamos dizer assim, cada ano ia um. E logo na minha frente era o Ricardo Verano, eu era a seguinte. Então, assim, se eu não fosse naquele ano, e o ano seguinte ia ser do Kenneth Clark, então aquele era o meu ano, eu tinha que usar aquele ano. Então, assim, eu fui muito, vamos dizer assim, por pressão dos pares, que eu comecei todo o processo de application e tal. Então, isso foi mais por acaso. E aí eu terminei, aí também tive um episódio desses de não acreditarem em mim, porque naquela época todo mundo contratava uma senhora que ajudava no preparo dos applications, Bob, uma americana. E eu comecei a fazer com ela, e ela, assim, foi um dos piores dias, assim, nessa época, porque ela mal tinha me conhecido, e aí pegou uma lista dos rankings das universidades americanas. E aí, a primeira página era do 1 ao 25. Aí ela virou a página e começou, vamos começar a olhar aqui para você a partir do 25, como dizendo que eu não seria aceita em nenhuma das primeiras 25 universidades. Em termos de golpe na autoestima, foi um horror. E aí, mas eu ainda assim continuei com ela, e aí a gente começou a fazer o personal statement, e aí ela queria que eu mentisse, que eu disse que você tem que botar, principalmente o personal statement de Harvard era o mais completo. Ele pedia para você falar das suas aspirações intelectuais, as atividades comunitárias que você fazia, e naquela época era tudo muito simples, era um personal statement, mas não vinha com os guidelines, assim, com relação aos tópicos que a universidade queria que você abordasse. E Harvard vinha, então a gente usava como roteiro. Aí chegou nas atividades comunitárias, eu não tinha feito grande coisa. Depois, aí ela falou, não, vamos botar que você ajudava crianças carentes meninas carentes a aprender a costurar no fim de semana. Eu falei, eu não sei pregar um botão. Aí eu fui embora, não fiz com ela, e aí fiz sozinha, sem ajuda de ninguém, meus applications, e terminei sendo aceita em um monte de universidade, inclusive em Harvard, que foi uma felicidade para mim. E aí, na hora de escolher, foi difícil, porque eu estava para me casar. Quando eu fui, eu me casei, no dia seguinte fui direto para a lua de mel, através dos Estados Unidos, e de lá fui fazer o mestrado. E nesse momento, o meu marido ia ficar trabalhando, ele tinha feito o LLM, ele ia ficar trabalhando em Nova York. E eu tinha sido aceita em Columbia e em NYU. Então, o primeiro dilema era, vou para Harvard ou vou para Columbia ou NYU. E aí conversei com muita gente e tinha opinião para todo lado, mas as pessoas que eu admirava mais falavam para eu ir para Harvard. E eu terminei decidindo ir para Harvard assim, até em razão do casamento. Assim, eu não podia começar um casamento sabendo que eu podia vir a me sentir credora do fato de eu ter renunciado a ir para Harvard, não sei o quê, por conta do casamento. E o meu marido entendeu perfeitamente, me apoiou totalmente nisso. Você contou, claro, de que você foi, entre aspas, forçada em aquele momento, mas se você pudesse ter escolhido um outro momento para ir, né, mais tarde, talvez com um pouco mais de rodagem, faria sentido ou do jeito que foi, funcionou bem? Não, porque assim, eu fui com 2 anos e meio de formada, mas eu já trabalhava como estagiária, tinha trabalhado como estagiária há 3, então eu estava indo com 5 anos e meio de experiência. E era como, sabe, você fala esse negócio de não ser comum, era caro, ficou ainda mais caro, então as pessoas terminam tendo que juntar mais dinheiro. Eu fui só com bolsa, eu não tinha dinheiro não, foi base na bolsa integral. Aliás, isso fez parte da decisão, voltando um pouco atrás, para estudar em Nova York também significaria que eu não teria meu custo de vida era muito baixo, porque eu ficaria com meu marido.
E ir para Harvard significava que eu precisava de mais dinheiro. Mas eu consegui uma bolsa parcial da Fundação Estudar e consegui uma bolsa integral da Organização dos Estados Americanos. Aí eu brincava, olha, com meu marido, que eu não custei a ninguém nada, nem enquanto eu estudava, porque era tudo pago, tuition, living expenses, e ainda recebia $700 por mês. Então, eu fui rica. Mas por que esse era um momento bom naquela época, né? Porque hoje em dia, eu falei disso porque precisa juntar mais dinheiro. Era um momento bom pelo seguinte: o custo de oportunidade de você suspender a carreira profissional no Brasil é baixo, porque você está no começo. Né? Você está nos primeiros anos, então você ainda não tem cliente, você ainda está executando muito trabalho, então você passar 2 anos fora, não faz diferença para a sua progressão na carreira. E, de outro lado, a curva de aprendizado, porque a ideia era sempre ir fazer o LLM e depois ficar 1 ano, pelo menos, trabalhando no escritório de advocacia. A curva de aprendizado era muito mais acentuada quanto mais novo você ia. Claro que tinha que ir com alguma experiência profissional. Por exemplo, teve gente que trabalhou no escritório que foi fazer o LLM logo depois. Isso não é legal. Você tem que ter tido alguma experiência profissional, e eu tinha tido mais de 5 anos de experiência, então era suficiente. E aí, quando você chega no escritório americano, aí você não sabe nada, é maravilhoso, porque aí a sua curva é super acentuada de aprendizado, ao passo que, se você vai já mais velho, o trabalho que você faz no escritório americano é razoavelmente básico quando você chega lá. Tem que fazer due diligence, rever documentos. E isso, se você já está mais velho, já passou da fase de fazer, entendeu? Então, foi um momento muito legal. Por que eu não fiz o LLM e fui direto trabalhar? Eu diria que por falta de experiência e uma certa quase arrogância do momento de achar que, como eu tinha 2 faculdades e 2 formações que se complementavam muito, que eu não precisava fazer o LLM. E esse é um grande arrependimento. Eu falo isso lá no escritório quando me perguntam de não ter feito o LLM. Até pelo lado pessoal, de ter vivido uma universidade americana, de ter tido a experiência, de eventualmente ter criado relacionamentos com gente do mundo inteiro que faz o curso de LLM. E também de preparação mesmo. Acho que a universidade americana te prepara diferente do que a universidade brasileira para um determinado papel do advogado americano, que é um pouco diferente do que a gente ainda tem no Brasil. Então, eu me arrependo de não ter feito, mas no momento, enfim, tinha uma série de elementos, acho que o principal foi esse, e eu decidi conversar lá no Matos Filho e tentar direto a vaga num escritório americano, e foi ótimo também. Você sentiu falta de não ter feito o LLM? E mais, para alguém que é da tua área empresarial, área transacional, você entende que fazer um LLM é fundamental? Não. Na época, para mim também foi uma surpresa não ter. Eu acompanhei um pouco o LLM porque meu marido na época fazia. Então, eu acho que ali eu vivi um pouco do que eu acho incrível no LLM, que é do networking, de conhecer as pessoas, de conhecer aquele cara que vai voltar para a Colômbia, vai ter um escritório, do cara do Uruguai, que hoje em dia eu uso disso, né? Porque eu faço América Latina, Portugal e Espanha. Então, o advogado da Colômbia é o cara que estudou com o meu ex-marido agora em Colômbia. Então, eu tenho essas referências, esse networking eu acho legal. Eu não vivi isso, eu não acho essencial. Na época, eu tive essa conversa com o Spinelli, no meio eu fiquei 4 anos, né, em Newark, e eles me chamaram para virar regular. Então, para virar regular, eu tinha que fazer o LLM, né? E eu falei, bom, é uma super oportunidade, o que você acha? Enfim, o Sérgio falou, Dani, eu não acho que você, Daniela, tem o perfil, né? Mas se você quiser, enfim, tá com você. Eu não acho que você tem o perfil, mas se quiser fazer... E aí eu enrolei, e aí acabei não fazendo, né? Aí teve o 11 de setembro, eu morava lá, tinha acabado de ter minha filha nasceu em Nova York. Teve o 11 de setembro, eu fiquei com muito medo, e foi aí que a gente resolveu voltar, né? E então acabei não fazendo LLM. Se eu acho essencial? Não acho. Para você trabalhar, negociar um contrato, Não, eu acho que o legal do LLM é isso, é você ter essa experiência de vida, de estar numa faculdade, de conhecer professores diferentes, de conhecer pessoas do mundo todo.
que isso é muito legal. Eu acho que seria um ano, assim, uma experiência boa. Eu queria ter vivido aquela experiência, sabe? Um ano sem trabalhar. Imagina, eu trabalhei minha vida inteira, né? Desde muito cedo. No segundo período da faculdade eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalho há muito tempo, mas isso é engraçado que você vê que o fruto não cai longe da árvore, né? Minha filha aplicou para o doutorado e, apesar dela ser americana, por essa coisa de Trump, de cortar recurso dos labs, enfim, ela ficou com o PhD dela suspenso e ficou super nervosa e tudo. Eu falei, Maria Antônia, tira um ano sabático, vai viajar, sua mãe pode, né? Seu pai pode, tipo, viaja, sai, vai pra praia, vai surfar, vai, sei lá, skate, faz alguma coisa. De jeito nenhum. E ficou. E ela saiu da faculdade, foi pro mestrado, do mestrado vai engatar no doutorado. É isso, sabe? Eu falo, cara, enfim... né? O exemplo tá lá, já não tem o que fazer, mas eu pararia um ano, eu tiraria um sabático, eu queria muito que ela fizesse, mas enfim, então eu não que o LLM seja um sabático, tá? Mas enfim, é um ano que você fica parar, ali, respirar, refletir. é isso. Todo mundo vai acabar fazendo o LLM, ou todo mundo, uma boa parte, pelo menos na área empresarial que é a que eu tô, hoje em dia, você fala muito com seus convidados, é um diferencial, não é a experiência, ou todo mundo tem que fazer, é uma coisa que você tem que perseguir. Se você não fizer, você vai ser prejudicado. Um pouco tempo atrás, que eu já estou um pouco mais para frente nesse ponto, não era tão exacerbado assim, mas os meus pares, os meus colegas de turma, quem era da minha classe de efetivados, de estagiários do escritório, a maioria tinha esse plano de fazer o LLM. E eu basicamente fiquei pensando comigo, pô, será que eu tô indo muito fora disso, né? Eu tô no Pinheiro Neto, uma carreira consolidada aqui, na hora de aplicar eu já tinha 7 anos de escritório, eu já tinha uma bagagem boa, eu já tinha muita experiência de coisas legais que foram feitas aqui, estava numa progressão interessante. Será que eu vou jogar fora isso? Será que eu vou conseguir passar numa faculdade boa, tentando ir para o MBA? Porque o LLM eu diria que era garantido, mas, poxa, estando no Pinheiro Neto, com uma boa formação, tinha boas notas na faculdade, sempre fui bom aluno, eu conseguiria passar na maioria dos LLMs que eu prestasse. Isso é um dado da realidade aqui no escritório que não tem como negar. Eu comecei a ficar pensando, eu fiquei com medo de me aventurar no MBA e quebrar a cara. Na verdade, eu não sei se eu quero fazer MBA. Eu tô em dúvida porque eu tenho medo de não passar numa faculdade que eu acho que eu vou gostar, que eu acho que eu mereço, como uma faculdade top nos Estados Unidos. Eu acho que no LLM eu passo, mas no MBA eu tenho realmente sérias dúvidas se essa história minha de escritório de advocacia vai ter algum tipo de respaldo lá dos MBAs top. Ele falou, fica tranquilo, acho que sua história é boa, vamos falar aqui vamos tentar escrever uma história bacana. E aí, quando você fala, foi essa preparação, foi chegar a um ponto em que eu entendi que eu trabalhando com advocacia empresarial na área de bancos, né, que a gente vai tratar um pouco sobre isso, eu precisava ter esse outro lado. Aquela ideia de fazer administração se tornou cada vez mais premente. Eu entendi que para você conseguir ter sucesso na carreira, falar com os clientes em igualdade de condições sobre aquilo que é o negócio deles, entender o que eles estão fazendo, por que eles estão pedindo aquilo, um pouco do jeito de pensar era importante. Mas meu MBA foi um objetivo por si só, eu não tinha grandes ideais depois dele, então foi difícil escrever até o application, porque era difícil chegar e falar, poxa, eu quero fazer um MBA pelo MBA, eu quero ter a experiência de fazer como se fosse uma segunda graduação, aquilo que eu não fiz lá atrás, eu quero ir aproveitar, estudar, entender, ir lá e, realmente dar cara para bater e aprender um novo ofício, ou alguma coisa que eu não tive na faculdade de Direito, que é uma crítica que você tem ao ensino jurídico, realmente tive um pouquinho de contabilidade, e foi isso. E aí eu fui lá e me preparei, e o Ricardo Betti me falou, fica tranquilo que acho que você vai conseguir um bom processo. O processo foi muito complicado, eu apliquei para várias faculdades, a maioria eu não passei, só que eu, desde cedo, eu acho que eu acertei a mão ali com o perfil de Wharton. Acabou que esse processo meio esotérico do application tem uma lógica por trás. Os essays, os temas eram coisas que eu gostei de escrever. As pessoas que eu conheci de Wharton
bateu meu santo, e o processo foi bom para o Wharton, enquanto era, no geral, ruim, e eu acabei de forma inimaginável para mim. Eu achei que eu não ia conseguir, sendo aprovado em Wharton. Então, quando eu passei em Wharton, joguei as outras pro alto. Eu acabei passando em Yale também. No mesmo dia, eu apliquei em Yale. E Yale tem uma história interessante, porque no mundo do direito é top, né? O creme de la creme, a faculdade que todos querem ir. Ninguém vai fazer LLM em Yale do nosso mundo, porque é um LLM super acadêmico. Só que o MBA de Yale, ele é mais novo do que os outros MBAs. O Wharton é de 1860 e Yale começou na década de 70 do século 20. Então é um MBA com menos tradição. Mas para cá, para o mundo do escritório, Yale, imagina, eu passei em Yale e eu cheguei para as pessoas e falei, eu vou para o Wharton, acho que nem tem dúvida que eu vou fazer essa escolha. Então foi meio difícil de explicar para eles aqui, mas foi uma alegria danada quando eu passei, e aí foi planejar. Já namorava desde a faculdade, a gente casou e foi para essa aventura sem saber para onde ia dar. E aí tem todo o capítulo do Investment Banking, que acho que é uma outra conversa que talvez o pessoal tenha interesse, mas eu não fui com essa ideia, eu fui com uma ideia de trabalhar lá fora. Porque o LLM é um ano você estuda e a maioria das vezes um ano você trabalha. Eu não ia ter isso, eu não ia ter faculdade de direito, eu não ia poder fazer estágio em escritório, eu não ia fazer bar, nada disso. Então eu ia ter que ter um plano e fui atrás de alguma ideia lá em Wharton para conseguir trabalhar lá. O Wharton me escolheu, né, porque é uma concorrência grande, é uma faculdade top, é uma faculdade que puxa muito pro acadêmico, tem um método mais tradicional que não é aquele de casos, e que pro meu perfil casou muito bem. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha planos sim de fazer uma formação complementar, um mestrado ou um LLM. Mas a verdade é que a vida profissional acabou me atropelando nesse sentido. Quando eu entrei no BMA, em novembro de 97, o escritório era muito menor, ele era um meio andar num prédio no Rio de Janeiro, onde depois a gente acabou ocupando 3 andares. Não tinha ainda o escritório de São Paulo, eram poucos sócios, eram poucos advogados e poucos estagiários. Então a gente tinha que fazer um pouco de tudo. E era muito dinâmico, tá? Então, assim, eu tinha um plano de fazer um mestrado, ou mais precisamente um LLM, porque eu achava que a experiência de viver um ano fora também agregaria outras qualidades, outras experiências na minha vida. Mas a verdade é que a minha vida profissional acabou me atropelando. A gente trabalhava em vários projetos super interessantes e desafiadores ao mesmo tempo. Estava terminando um, já começava outro. E os meus planos de fazer esse LLM acabaram sendo deixados de lado. Eu cheguei, inclusive, a fazer application para fazer LLM. Fui aceito, mas aí eu estava trabalhando num dos projetos mais interessantes que eu já tive envolvido, que foi o processo de privatização da Telebrás, e acabei optando por não abrir mão daquele projeto, imaginando que eu teria uma nova oportunidade de fazer um LLM um pouco mais adiante. Mas essa oportunidade, essa janela, na verdade, nunca mais se abriu, porque, enfim, o escritório continuou crescendo, as coisas foram andando, e eu fui me envolvendo em cada vez mais em projetos complexos e de diferentes indústrias, o que também é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, especialmente para gerações mais novas, que têm uma noção de passagem de tempo um pouco diferente da minha, quando eu tinha a idade deles, né? Os ciclos são mais rápidos, existe uma certa ansiedade, uma expectativa de que as coisas aconteçam num tempo mais curto. E muita gente me pergunta, nossa, você está há tanto tempo no escritório, você nunca pensou em fazer alguma coisa diferente? E o que eu costumo dizer é, sim, eu estou há muito tempo no escritório, mas eu sempre fiz e tive a oportunidade de fazer coisas completamente diferentes. Eu já militei na indústria de telecomunicações, shopping center, serviços financeiros, no esporte, enfim, numa variedade incrível de indústrias diferentes, com desafios diferentes, com pessoas diferentes. E mais importante do que isso, cercado de pessoas extremamente preparadas e inteligentes que sempre me desafiaram, que são os meus sócios aqui no BMA. É legal você contar e contextualizar, porque você é uma pessoa que sim é referência, eu só trago verdades aqui, e ainda assim você não tem a formação acadêmica de mestrado, de doutorado, de especializações de LLM, mas tem uma carreira muito bem trilhada, de sucesso, de reconhecimento, né? Então sim, é possível você trilhar as várias carreiras, ainda que você, como você bem colocou, ache que é importante para um profissional ter essas especializações, mas também se dedicar no trabalho, porque as oportunidades estão aí, né? Você falou, estou no mesmo lugar há mais de 20 anos, mas eu tive a oportunidade de atender clientes diferentes, de mercados diferentes, eu sempre fui desafiado
pelos clientes, pelo mercado e pelos meus sócios. Né? Agora, Renato, o fato de eu não ter um título, né, de mestrado ou de LLM não significa que eu não tenha estudado bastante, tá? Porque eu acho até que vale a pena contar aqui uma passagem que eu considero um dos marcos da minha carreira, quando eu tinha uns 2, 3 anos de BMA, e eu fui receber um feedback no início do ano em relação à minha performance do ano anterior. E as 2 sócias, que então eram responsáveis por fazer esse processo com todos os advogados, a Maria Tereza Albernaz e a Maria do Rosário, elas me chamaram na sala e, né, dentre algumas destaques positivos, elas me falaram o seguinte: Amir, o fato de você ter algumas qualidades muito parecidas com o Chico Musnick, ou seja, você é uma pessoa que tem um raciocínio rápido, você tem uma certa liderança natural, você é extrovertido, você tem habilidades sociais que você se dá bem com todo mundo, não te fazem um Chico Musnick. O Chico Musnick é o Chico Musnick porque ele conhece profundamente a lei societária. E aqui no escritório, com a velocidade, pressão de demanda dos clientes, a agilidade, é muito fácil a gente entrar num modo de trabalho que você vai cuidando daquelas demandas e entregando os trabalhos, mas sem necessariamente, às vezes, parar para aprofundar. A sua meta para os próximos anos é estude mais. E aquilo me foi um choque de realidade. Porque, enfim, além do Chico, que é uma tremenda referência, tem o Paulo Aragão, que nem precisa dizer, Luiz Antônio Campos, tinha o Bruno Soter, tinha a Elaine Palmer, tinham vários outros sócios que eram Luiz Fernando Fraga, que eram sócios super competentes e que conheciam profundamente os fundamentos, a lei, e eu vi aquele momento que eu precisava me dedicar mais ao estudo. Então, em que pese eu não tenha parado para me candidatar a um título e cursar um mestrado ou um LLM e não ter esse título, isso não significa que eu não tenha me dedicado ao estudo ao longo da minha carreira. Vários outros sócios da minha geração que também viveram esse momento de uma demanda muito intensa, muito desafiadora e com pouco braço para dar conta dessas demandas e do trabalho, que também não tiveram oportunidade de fazer mestrado ou LLM e que nem por isso deixam de ser advogados extremamente competentes e profundamente conhecedores da legislação, da doutrina, da jurisprudência, né? A advocacia é uma profissão que você casa com o direito e que não tem nunca uma linha de chegada. Você vai estudar para o resto da sua vida, seja porque as leis mudam, seja porque, mesmo que não mudassem, você tem uma fonte inesgotável de conhecimento que você pode e deve ir atrás dela e tentar e manter essa renovação de conhecimento em permanente desenvolvimento. Então, para quem vem conversar comigo aqui no escritório, eu sempre recomendo que sim, abra um espaço na sua carreira profissional para fazer um mestrado ou para fazer um LLM de acordo com o seu desejo, o seu planejamento, porque eu acho que uma das vantagens de hoje a gente ter um escritório maior, mais estruturado, é justamente você ter mais gente que é capaz de suprir a ausência temporária de um ou outro profissional que pare para sair do Brasil para fazer um LLM ou que se dedique ao mestrado. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima! Este podcast foi editado por Felipe Mux.